O Campeonato Brasileiro de 2024 chegou ao fim com o Botafogo conquistando seu terceiro título nacional. Encerrou aí um jejum de 29 anos. A equipe carioca também celebrou a vitória na Copa Libertadores, alcançando um feito histórico. No cenário baiano, o Bahia garantiu uma vaga na pré-Libertadores, venceu o Atlético Goianiense agora por 2-0 na última rodada, assegurou sua participação na competição continental. Por outro lado, o Vitória empatou em 2-2 com o Flamengo, resultado que o manteve na Série A, mas sem classificação para torneios internacionais. Hoje, a análise desses resultados todos, o desempenho das equipes baianas, vai ser feito de forma presencial. Nosso querido Eliseu Godoy, especialista em futebol, está aqui conosco. Um prazer recebê-lo, Eliseu. Seja bem-vindo, bom dia. Ex-ídolo tricolor, inclusive. Especialista, ex-ídolo tricolor. Craque de bola. No tempo bom, né? Jogador olímpico, né? Tá pensando o quê, meu amigo? O Jefferson, um abraço. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Paulinho. O café do Paulinho é famoso. Né? Tá vendo? Eu acho que ele está plantando em café lá por conquista. Né? Lá pela Chapada. Está se aperfeiçoando. Porque a prática conduz à perfeição, ele está se tornando um barista. Ernesto, um abraço para você também. Prazer em vê-lo, né? Muito tempo que eu não lhe via pessoalmente. Escuto sempre, claro, seus comentários junto com o Jefferson. E é um prazer muito grande estar aqui para a gente falar do futebol, que eu falo aqui todo dia, mais longe aqui do estúdio, né? Mas o Ernesto ele não comenta futebol. Ou ele descasca o Vitória, ou já começa... Não, acabei de fazer um elogio hoje ao Vitória aqui. Ou já começa dizendo que o Bahia já está com a taça da Libertadores nas mãos. Peraí. Não, o Vitória, inclusive... Isso não é comentário. Até aproveitar, Eliseu, para começar o papo com isso. Eu estava brincando aqui, tem uma torcedora que é Corinthians e Bahia, né? A gente estava brincando, a gente sempre troca uma ideia aqui pelo chat. E ela perguntou se eu estava feliz. Que o Bahia ganhou ontem, tal, oitava colocação. Eu disse, não, campeão antecipado da Taça Libertadores. já pode pegar quando a taça. Mas estou colocando isso aqui para te fazer a primeira pergunta, assim, acho que a torcida tricolor, principalmente o torcedor que é apaixonado, que a razão fica em segundo plano, quando viu o Bahia começar a temporada com aquele jogo bonito, envolvente, todo mundo ficou achando que ia... Mas na verdade, se a gente for analisar friamente assim, eu te peço aí a sua opinião como especialista no assunto, que eu sou um torcedor de meia tigela, né? Não sou um torcedor de ir para estádio sempre. O resultado foi compatível com o que o Bahia planejou para a temporada ou não? Ou essa expectativa que se criou no início tinha fundamento de ver o Bahia disputando as primeiras colocações? Olha, Ernesto, eu acho que o torcedor do Bahia, que é muito otimista, e tem que ser otimista, né? Primeiramente, um abraço a todos, queridos amigos. Criou-se uma expectativa altamente positiva com o time do Bahia e junto ao torcedor, claro, porque o torcedor ele é paixão e nós que falamos aqui na rádio somos razão, né? Nós temos que fazer os comentários dentro de uma certa razão, um pouquinho de paixão também. Então, o que acontece? Criou-se uma expectativa com o time do Bahia, não só aqui nós da Bahia, mas o Brasil todo, elogiando o Bahia, principalmente no setor de meio de campo, aquele quadrado do meio de campo do Bahia, jogando um bom futebol e encarando todos os times grandes do futebol. Quando eu digo grandes, a gente sempre cita os times do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e o Nordeste fica um pouco sempre atrás. Mas nesse momento agora, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, o Nordeste galgou posições e hoje nós temos 5 times que vão jogar a Série A do ano que vem. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Então, respondendo o que você me perguntou, né? Então, o que aconteceu com o Bahia? O Bahia, com a vinda do City, muita gente torceu, cara, mas o City foi a grande salvação do Bahia. O Bahia estava uma equipe, com muitas equipes do futebol brasileiro quebradas, sem investimento e sem dinheiro para fazer investimento. Para que vocês tenham uma ideia, o City já pagou mais de 200 milhões de dívidas do Bahia. Do associativo e do time também, porque hoje tem 2 Bahias, né? Tem o associativo, que o Emerson Ferretti é o presidente, e você tem o Grupo City que comanda o futebol do Bahia. Então a expectativa que se criou, e o torcedor na sua paixão natural, o Bahia vai ser campeão brasileiro, né? Mas se a gente analisar bem a posição do Bahia, eu acho que foi um campeonato excelente para o Bahia, você chegar na 8ª posição,
pelos investimentos que o Bahia tem, que vão ter muito mais investimentos no ano que vem. Começou melhor, né? Começou Depois bem deu melhor. uma vacilada. Mas sabe o que acontece, Jeff? Se você chegar a um ponto, como a gente vive de futebol durante muitos, a minha vida praticamente toda, o time tem um limite. Você bate ele no teto, você não passa daquilo ali. Porque o jogador não melhora a sua questão tática e técnica dentro da competição. Ele é aquilo ali. Tanto eu brinco às vezes na rádio, quando eu quando faço um comentário sobre o Messi, eu não posso fazer a mesma exigência que eu faço com o Messi com um jogador cabeça de bagre. Porque é diferente a questão técnica. O jogador, ele pode alcançar um nível muito maior porque ele tem capacidade para alcançar. Então eu acho que o Bahia, apesar do torcedor achava que o Bahia podia ser campeão, ele chegou no teto. Ele bateu no teto e é aquilo ali. Todos os times que estão na frente do Bahia têm maiores investimentos do que o Bahia e tem times melhores do que o Bahia. É só você pegar os times que estão amadureceram ao longo da temporada. A temporada, porque um campeonato de pontos corridos é regularidade. Então, dentro da regularidade, você tem que ter um elenco compatível. O Bahia não tem. O Bahia tem 17, 18 jogadores para circular por ali. Mas não tem 22, não tem 25, como tem o Palmeiras, como tem o Flamengo, como tem o próprio Atlético. Tem pelo menos um time e meio, né? É, porque você vê, o Everton Ribeiro, que tem um belíssimo salário no Bahia, ele merece. Quando ele machuca, você não tem um substituto à altura. Porque você não tem 22 iguais, porque você não tem orçamento para isso. Qual é a lição que você acha o Bahia aprendeu com esse campeonato? Olha, eu acho uma lição super positiva. Você chegar na 8ª posição de um campeonato brasileiro tão difícil, porque o campeonato brasileiro, meus ouvintes, é um dos mais difíceis do mundo. Se você pega o campeonato espanhol, ali é Barcelona e Real Madrid que divide, né? Se alternam ali. Se alternam. Mas ainda em termos de lição, está precisando contratar? Você está citando aí? Não, mas eu acho falta seguinte, de substituto? É porque quando o Grupo City chegou, porque o europeu ele vê muito o futebol a longo prazo e o brasileiro vê a curto prazo. Então é claro que o City não chegou aqui sem conhecer as pessoas, sem conhecer ninguém, botar 1 bilhão aqui. Não. Ele está fazendo os investimentos aos poucos, e agora, com a ida do Bahia, porque ele não está na Libertadores, está numa pré-Libertadores, ainda vai ter esses jogos, são 2 jogos, ganhando um ele faz o outro. Então, aí vai ter um investimento nessa próxima janela, em janeiro, que as perspectivas do Bahia são muito boas, então vai haver realmente um investimento muito maior do que foi feito até agora. Dodói, e o Vitória, hein? Vitória conseguiu se manter aí na Série A. Olha, não garantiu vaga em competições internacionais, ralou na Sul-Americana. Na Sul-Americana, é verdade. Agora, o que faltou para a equipe, enfim, ser mais convincente ao longo do campeonato? Olha, porque parece ironia, mas o Vitória, quando foi campeão baiano, ali não foi um erro, evidentemente, não erro, ele foi o campeão baiano. Mas o presidente, que faz um bom trabalho à frente, principalmente no aspecto administrativo, o Fábio Mota, ele achou, eu fui campeão e ganhei do Bahia, eu não vou precisar de investimento, meu time está bom. Né? Foi a cabeça dele e do próprio torcedor. Se nós ganhamos do Bahia, que está ali com o Grupo City do lado, nós ganhamos o Campeonato Bahia. Mas o time está certo, afinal de contas, ganhar do Bahia não é qualquer coisa. Mas o que ele achou? Então, se você ganha de um super time poderoso com o dinheiro que tem, nós estamos preparados para o brasileiro. Aí que foi o grande erro. O Vitória, ele jogou o Campeonato Brasileiro durante muito tempo com um time de Série B. Com a chegada do Carpini, foram feitas algumas modificações e alguns maus elementos saíram do Vitória, porque o Carpini chegou lá e botou moral. Você vê que o Vitória mudou completamente. Para mim, foi a grande surpresa positiva, foi o segundo turno do Vitória. Eu não esperava, porque eu não sou um comentarista de obra pronta. Né? Eu não comento depois de acontecer. Eu não tinha essa expectativa. Dando meus comentários diários aqui, eu falei, o Vitória está correndo um sério risco de voltar para a Série B. Por quê? Porque a expectativa que a gente estava sentindo no Vitória exatamente era essa. Tinham vários jogos de confrontos diretos com o Bragantino, com o Fluminense, e ele foi pulando essa barreira, e conseguiu resultados expressivos, empatar com o Atlético em Minas, né, empatar com o Botafogo no Rio de Janeiro, empatar ontem com a equipe do Flamengo, ganhar do Fluminense, ganhar do Bragantino, empatou com o Grêmio. Foi um segundo turno, ele fez um segundo turno de Libertadores, né, se você for ver a pontuação do Vitória no segundo turno. Então a vinda do Carpini, inclusive foi meu jogador no Bahia, quando eu estive no Bahia em 2010, lá como diretor, ele foi nosso jogador, muita gente não sabe, ele foi um jogador de meio de campo do Bahia naquela época.
Então ele veio depois de passagem excelente do Juventude, que ele teve uma passagem, botou o Juventude na Série A, e também aquele outro time de São Paulo, que estou me recordando o nome agora, que ele chegou a vice-campeonato no Paulista. Então eu acho que o Carpini foi para mim, deveria ser escolhido o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, exatamente em função da recuperação do Vitória dentro da competição. Eu acho, então, voltando ao Bahia, aquela pergunta que você me fez, eu acho que vai ter um investimento mais agudo, né? Porque vai precisar para a Libertadores. Quer dizer, se o Bahia está na pré-Libertadores, já existe um otimismo que ele vai participar da Libertadores esse ano, depois de 35 anos, desde 88, sim, 89, né, que o Bahia não chegou na Libertadores. Acompanhou aí o Brasileirão com foco principal em cima de Bahia e Vitória, claro. Mas você, como observador, como apaixonado pelo futebol, você acompanhou o campeonato, sim, como claro, um todo. O que mais te chamou a atenção? A conquista do Botafogo não deixa de ter sido um grande feito, né? Depois de 29 anos. Agora, o rebaixamento do Atlético Paranaense também, no ano do seu centenário, aí foi um baque grande também. Foi uma surpresa muito grande. Eu tenho a impressão que hoje o torcedor do Atlético, que tem realmente um grande patrimônio, porque todo mundo critica o Mário Petralha pelas atitudes que ele tem, brigando com a imprensa. Ele é um cara meio que eu conheci, inclusive, ele pessoalmente. Ele é muito atlético de manhã, de tarde, de noite. E tem tomado posições, inclusive tomou uma posição muito drástica contra a Rede Globo. Você vê que a Rede Globo não passa os jogos do Atlético, sabia? Não passa. É proibido, a Rede Globo Quer dizer, como é que você briga com um meio de comunicação que lhe dá um respaldo para você estar divulgando as suas marcas publicitárias, exato, e tudo, mas ele brigou. Então, essa queda hoje do Atlético do Paraná, o Atlético do Paraná ele deu um salto de excelência e agora ele voltou no patamar original, que é o Curitiba, que está lá na Série B também. Então, o torcedor do Curitiba hoje deve estar rindo à toa, né? Sim, o rival. O rival voltou. E o Atlético, ele fez campeonatos excepcionais, pô. Fez grandes campeonatos. Sim. Então, para mim, a grande decepção desse campeonato foi a caída do Atlético. E, para mim, a grande surpresa positiva foi o segundo turno do Vitória. Apesar que o Botafogo fez uma campanha espetacular, porque pontos corridos é regularidade. E o Botafogo, desde o início, fazendo bons jogos, coisa que no ano passado, praticamente, ele estava como campeão, com 15 pontos de frente, acabou perdendo o campeonato. Né? Eliseu, esse campeonato me parece que, assim, como eu disse, eu não sou um apaixonado por futebol, de ficar acompanhando direto, mas a sensação que me deu foi um campeonato muito bom, no sentido de que houve disputa até a última rodada, da ponta abaixo da tabela. Você tem 3 setores no campeonato. Eu acho que os pontos corridos, você chega quem tem elenco para chegar. Aqui você vê os times da frente, tem elenco que o Bahia não tem ainda. Então o que acontece? Você tem 3 brigas ali. Você tem as brigas do primeiro bloco ali, para ser campeão ou não. O G4. Depois você tem o meio, que é a Libertadores, Sul-Americana. E o final da tabela lá, que é os times para cair ou não cair. Então, nós tivemos ontem uma rodada com várias perspectivas. Mexer em tudo, né? Mexer em tudo, miolos aí, né? Mexer em tudo. Porque antigamente, vocês se recordam, o campeonato, você classificava 8 equipes e aí tinha aquele mata-mata. Então, às vezes, quem chegava em oitavo podia ser o primeiro. Aconteceu com o Santos uma vez. São Paulo era o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, o Santos foi oitavo, entrou como oitavo no tempo de Robinho, de Diego, aquilo. E aí, nesse mata-mata, o Santos tirou São Paulo. Que o oitavo tirou o primeiro. E aí acabou. Coisas do futebol. Né? O futebol que agora não, agora é regularidade. Só chega quem tem farinha no saco. Porque a regularidade, o que acontece? Você tem que ganhar pontos. Se você não ganhar pontos, você não chega na parte final. Porque hoje não tem uma grande final. O que é mais justo, né? Muito mais justo. Porque aí você tem realmente o verdadeiro campeão. Né? O time que somou mais pontos, é o que chegou. Então ninguém discute nada com relação ao Botafogo. Foi o grande campeão e o Palmeiras foi a grande decepção em função do orçamento que o Palmeiras tem. Né? Só de venda de jogadores, por vocês que estão nos ouvindo nesse momento, só de venda de jogadores da divisão de base, 1 bilhão. O Palmeiras vendeu 1 bilhão de jogadores. Agora o Estevão, né? Que já foi o Hendrix também. Então você vê que trabalho que se faz, coisa que o Bahia não fez e não está fazendo ainda. Você não vê um jogador da divisão de base do Bahia ser o titular do Bahia. Então está faltando esse Fábio Mota está ligado nisso. Né? Muito, o Vitória está bem à frente disso. Está muito à frente, porque o jogador da casa, ele tem muito amor, mais amor à camisa do que o jogador que vem. O
Jogador que vem passar umas férias aqui na Bahia, joga e vai embora. Ganha uma grana e vai embora. O da casa, ele nasceu ali, ele tem amor à camisa. O Bahia já teve grandes jogadores da divisão de base, hoje não tem mais. O tempo do Newton Mota. Newton Mota, que foi também do Vitória. É. E outra coisa que eu acho, não sei se o torcedor vai comigo nessa coisa, o City está com uma relação muito amena com o Bahia. Não está aquela relação que o torcedor imaginava. Está uma relação muito fria. Você não vê nenhum diretor do City falar nada, dar uma entrevista. Eles têm isso aqui como um negócio. Que vieram para somar, com certeza. Aliás, eu fiquei com essa impressão de que, principalmente nessa descida do Bahia no segundo turno, parecia que o pessoal estava vestindo a camisa da firma, não o manto tricolor. Né? Com certeza. Faltou. Não dá para explicar essa diferença de desempenho. Porque eles são. O europeu já. Eles são muito mais frios, são muito mais negociantes. No caso do Bahia, eles vieram aqui para fazer negócio. Tanto que a filosofia que eles têm é contratar jogador novo para fazer dinheiro e vender. Eles têm várias equipes no mundo todo, né? É uma estrutura muito rica, que tem o Manchester City, que é o principal time, e depois tem vários times no mundo. Mas a relação com o torcedor está muito fria. Eu não vejo um diretor no campo, um diretor falando, como tinha Osório Vilas-Boas, como tinha Maracajá, você não vê essa relação com a torcida, né? A torcida está ali como se fosse alguma coisa. Mas esse que está tipo ali. de cartola também é uma coisa mais, parece pelo menos, uma coisa mais virada para o passado. Né? Do passado, com certeza. Você vê que hoje, a SAFs que tem aí, o João Textor, que nunca foi torcedor do Botafogo, é um empresário. Que é um empresário, tem o time do Lyon, que é dele também, é um empresário para ganhar dinheiro. Antigamente, o diretor era diretor para ser político. Né? Nós temos aqui vários exemplos na Bahia, com Paulo Carneiro foi deputado, Paulo Maracajá, Osório Vilas-Boas. Então, todo mundo entrava na política, no futebol, para ser político. Hoje Godoy, acabou isso, né? Para a gente já caminhar aqui para o encerramento, começo do ano vai ter o Campeonato Baiano, Campeonato Baiano 2025. Que precisa melhorar, né? Pois é, a pergunta que eu te faço, será que a gente tem algum candidato a conquistar espaço aí? Eu não falo nem só conquistar o Campeonato Baiano, mas conquistar uma vaga na Série A ou na... Sei lá, será que o Ipiranga volta? Só tem dois times baianos há tanto tempo. Boa lembrança, né? O mais querido. Na época que eu joguei, tinha Leônico, tinha Ipiranga, tinha o Botafogo, tinha o Redenção, Catuense, Jequié, né? Brotas tinha um time na primeira divisão do Campeonato Baiano. Era o bairro de Brotas. Redenção. Redenção. Mas o futebol mudou muito, né? Hoje o futebol é um business, como se diz, é dinheiro. Sem dinheiro não se faz futebol. É por isso que o futebol baiano, que rende muito pouco para os clubes, você vê que os clubes, às vezes, não jogam seus times titulares, né? Porque a divisão do dinheiro é muito pequena. Você vê que hoje nenhuma televisão comercial quer comprar o Campeonato Baiano porque o campeonato é ruim, é fraco tecnicamente. Mas a TVS deu bem comprando os direitos. Não, mas a TVE é porque o governo chegou junto. Só uma TVE para fazer isso. Só a TVE. E se deu bem porque fez, fez e dá audiência. Claro. Dá audiência. Era a única que estava ali, né? É porque as televisões comerciais, elas acham que o Campeonato Baiano é muito fraco, e é fraco, realmente. Tecnicamente, Os campos são ruins, iluminação ruim, tudo é ruim e não há investimento no interior, porque quem manda no futebol hoje são os empresários. Quem está investindo no futebol são os empresários. Você perdeu a tradição do time de Jequié, lá de Ilhéus, que você tinha o Ilhéus, você tinha o Vitória, você tinha o Colo-Colo. Hoje você tem outro time lá que é comandado por empresários. Vitória da Conquista ficou sem time. Vitória da Conquista também sem time, né? Então, a torcida local, ela aceita um time de empresário, mais ou menos, porque um torcedor do Jequié não vai aceitar um time novo chegar lá, né? Porque é uma característica do lugar. Então nós perdemos muito essa característica. O Docimel, que era um negócio de polpa de fruta. De polpa de fruta. Então, eles entram com uma aventura, né, para ganhar dinheiro, e acabou aquela característica do tempo que eu jogava. Você ia jogar em Jequié, o Bahia, para ganhar lá era difícil. Vitória da Conquista era difícil. Está na hora, né, da gente mas é difícil hoje você mudar essa estrutura time, que está... É dinheiro, hoje é dinheiro, e sem dinheiro não se faz futebol. Godoy, sempre uma alegria, prazer conversar com você presencialmente, melhor ainda. O prazer é todo meu. Tem que voltar mais vezes aqui. Todo dia já está conosco, mas presencialmente... Com certeza, é um prazer. Desfrutar do cafezinho rever você, aqui de Jefferson, Paulinho, o Ernesto também, que eu já o conheço há tantos anos.
E é um prazer muito grande estar com vocês nessa audiência, né, maravilhosa que vocês têm, porque eu sinto essa doença nas ruas, as pessoas comentam comigo, pô, você falou isso, falou aquilo, porque a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, quando o cara diz alguma coisa que eu falei, é porque realmente ele estava escutando. Maravilha. Então, eu parabenizo vocês por esse programa maravilhoso que vocês fazem, de todos os segmentos, né? De política, de futebol, de social. Então, isso aí é um programa, agradecendo a Tarde FM aí pelo convite que você me fez. Estou sempre à disposição para a gente bater um papo sobre futebol, que é a paixão nacional. Muito obrigado, aqui é todo nosso por ter você, por contar com essa figura que é um ícone do esporte aqui na Bahia, especialmente do futebol. Da crônica esportiva. Olha, eu vou contar rapidamente, se você me dá 2 minutos, por favor, como era o futebol antigamente, que Ernesto se lembra muito bem disso, você também, Jefferson. Quando eu joguei no Bahia, o Osório me trouxe para cá. Fui me buscar lá em Santos. Minha mãe não queria que eu viesse, porque a Bahia era muito longe. Para vir na Bahia era um negócio muito longe, porque era antigamente, porque você não tinha essa questão de avião, de comprar passagem 50 vezes, que só viajava de avião quem tinha dinheiro. É verdade. Empresário. Aí eu estou um dia na concentração, só vocês terem ideia, viu, meus ouvintes, como era o futebol antigamente, que se dizia profissional. O Bahia só não tinha televisão, direto, patrocínio e camisa, não tinha nada. Você vivia de renda de estádio, né? Era renda de estádio que você vivia. E o do bolão tricolor, Bahia tinha um negócio, você se lembra do bolão tricolor? Que é carnê. A carnê, aquelas coisas todas. O Paulo Roberto Sampaio começou a vender carnê. Paulo Roberto Sampaio. Aí o que acontece? Eu estou na concentração do Bahia, aqui na Fazendinha, onde era o Baneb, onde depois o Bahia vendeu para o Baneb, passou para o Baneb, hoje é outro empreendimento que está ali, e na Fazendinha. Estou sentado na varanda, que a casa era uma varanda, concentração. Aí o Osório sentado, falei, presidente, o salário, 3 meses atrasado, que era o natural, era 3 meses de salário, a gente já sabia. O cara da venda já sabia que eu ia pagar com outros 3 meses. Falei, Osório, e o salário? Ele falou, dizer o seguinte, você tem que rezar. Não, olha para o céu, porque não pode, porque se chover 7 horas da noite, havia uma tradição aqui na Bahia, é o seguinte, jogo à noite, se chover 7 horas, o cara saía do emprego e ia para casa e não ia para Fonte Nova. Então não podia chover 7 horas da noite. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? Aí eu liguei para Recife, para servir o serviço de meteorologia, se ia chover 7 horas aqui. Imagine a que ponto chegou isso. Aí a mulher lá atendeu lá no serviço de meteorologia, lá em Recife, falou, senhor Eliseu, o senhor tem algum problema que você está fazendo? Não, é que eu vou fazer um evento aqui, queria saber se vai chover às 7 horas. Ela falou, tem uma nuvem que vai sair daqui mais ou menos umas 7 horas. Eu falei, e que horas que essa chuva chega aqui? Ela falou, depende do vento. Você imagina, era futebol de antigamente. Tá certo, você tem história para contar. Valeu, Godoy, muito bom. Prazer mesmo, viu? E outra coisa, rapidinho, o Osório, quando me trouxe para cá, lá no Rio de Janeiro, fez um acerto com a gente, falou, vocês estão com carro, então em vez de... Porque lá tem muitas mulheres bonitas na Bahia, você precisa ir de carro para lá. E eu e a Dauri na época. Então, em vez da passagem, que era muito cara, a gente vai dar para você 4 pneus pro Fusca. E Salvador não chegava nunca. Rapaz, olha aí, tá vendo? Mais uma história. Godoy, abraço forte, meu querido. Obrigado. Até uma próxima. 5 minutos para as 9 na tarde fina.